Nessa prece inicial que a gente vai fazer hoje, né, nós vamos fazer uma prece de agradecimento a Allan Kardec nesta data comemorativa do seu aniversário. Nós elevamos nosso pensamento ao Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecemos a essa alma ímpar que dedicou 15 anos da sua vida à codificação da doutrina espírita. Trouxe ela das ideias dos espíritos, mas com uma contribuição ímpar no seu bom senso, no seu trabalho, abrindo campo para que a doutrina espírita alcançasse no mundo, e muito especial no Brasil, todo o aspecto que ela tomou. É ela que tem sido para nós um diferencial na nossa forma de pensar, no nosso meio de vida, na forma com que agimos com as pessoas, porque passamos a vislumbrar um mundo espiritual próximo a nós, acotovelando a nossa realidade, fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Demitizou-se a ideia do céu de contemplação absoluta e do inferno de sofrimentos eternos. Mostrou-nos um Deus que é nosso Pai, que concede-nos sempre a oportunidade de resgatar as nossas próprias faltas através da bênção da reencarnação. Tirou a alegoria dos ensinamentos evangélicos e explicou de uma forma palpável e científica que a proposta de uma religião nova não deve divergir das conquistas científicas, ao contrário, deve aliar-se a ela para ser comprovadamente mostrada como uma proposta real. Então, ao nosso mestre, Allan Kardec, o nosso imenso agradecimento pela obra, pela vida, pela dedicação, pela renúncia, pelo tempo que trabalhou intensivamente para que tivéssemos hoje compelido a base da doutrina espírita, e não só isso, como o que é o espiritismo, o principiante espírita, a revista espírita, tudo aquilo, as suas viagens de divulgação. Nós te agradecemos, cara, por tudo que fizestes pela doutrina espírita e pela humanidade. Que Deus abençoe-o da forma que realmente você merece, por ter sido um dos maiores trabalhadores dos últimos tempos. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando a obra Devasando o Invisível, uma obra que tem um amparato mediúnico muito grande. A mediunidade, ela tem que transcender, ela tem que alcançar objetivos diferentes. Nós temos visto tanta mediunidade banalizada em previsões, em conotações de algumas pessoas que querem notariedade, dizendo, nós vamos ter no ano de 2022 a morte de uma pessoa importante. E que ano que não morre uma pessoa importante? Nós vamos ter uma mudança social, e todo ano, todo mês, todo dia uma mudança social, e essas pessoas se vestem misticamente como se isso fosse mediunidade. Ainda hoje, assistindo a um estudo que a gente participa da obra de André Luiz, havia uma colocação interessante sobre a mediunidade de Chico Xavier, e eu gostaria de colocá-la para a gente abrir o nosso estudo dessa noite. Contou-se, que certa vez Chico Xavier, ele estava em São Paulo, numa tarde de autógrafos, havia psicografado uma obra nova, e ele era convidado por confrades paulistas a participar de trabalhos, a falar sobre a obra e a psicografar os livros que eram vendidos. No mundo espiritual estava a atriz Cacilda Becker. Havia desencarnado e tinha uma preocupação íntima muito grande com o filho, que estava às beiras de um suicídio. E ela, então, começa a influenciar o filho para que fosse
aquela tarde de autógrafos aonde estava Chico Xavier. Ele era um tanto quanto resistente quanto à religião, não sentia-se empolgado de estar lá, mas alguns amigos que eram próximos iam naquela sessão de autógrafos naquele sábado à tarde e convidaram ele para que ele fosse. E ele meio que constrangido, mas no mundo íntimo uma voz ele impulsionava a ir. Ele então foi. E os amigos, né, adquiriram a obra, entraram na fila, ele também entrou. E quando ele estava diante de Chico Xavier, Chico disse algo interessante para ele, chamou ele pelo apelido e disse: eu gostei muito do bilhete que você me mandou. Todos olharam para ele e ele ficou constrangido, né? Pensou consigo, esse homem deve ser louco, não escrevi nada para ele. E Chico repetiu: eu gostei muito do bilhete que você mandou para mim. Aí ele, com muita educação, disse: o senhor deve estar equivocado. Eu nunca lhe escrevi nada. E o Chico disse: mas não sou eu que estou dizendo. É sua mãe que está dizendo isso para você. Porque no dia que ela morreu, você escreveu um bilhete e colocou debaixo da cabeça dela no caixão. E o bilhete estava escrito: vá em paz, minha mãe, porque aqui continuaremos a viver. E ela percebe que você está fracassando, que você está se entregando pouco a pouco e pede que você volte à vida. Isto é mediunidade. Uma mediunidade que tem um propósito, que tem uma finalidade. Ninguém mais sabia disso senão ele, porque a mãe já estava morta à sua visão. Ele apenas escreveu num desabafo, e sem que ninguém visse no velório, colocou sob a cabeça do cadáver aquele bilhete, expressando um sentimento íntimo. E ali estava o espírito materno, o médium intermediário e a consolação que a doutrina espírita pode proporcionar. Por isso, nós estudamos essa obra, nós estudamos a mediunidade, para que um dia possamos também fazer parte desses intermediários do bem, desses médiuns que realmente trabalham com a finalidade de diminuir as dores, de enxugar as lágrimas, e não para se autopromoverem, para aparecerem na mídia, para aparecerem em redes sociais, para venderem livros, para venderem obras. O propósito da mediunidade é o propósito da doutrina espírita, é ser o consolador prometido. Nós estamos estudando a construção do mundo espiritual, em vários detalhes, em vários apontamentos, demonstrando que o espírito, para construir, é necessário que ele faça um desenvolvimento das suas faculdades. Nós vamos ver isso na obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando ele é convidado por um grupo, né, de espíritos que trabalhariam na Terra. Naquele dia, de todas as caravanas que viriam, apenas 20 foram selecionados para tirar as suas dúvidas íntimas com o espírito superior. E André Luiz foi um dos selecionados, então ele se sentiu muito bem de poder fazer parte de uma reunião tanto quanto seletiva. Ele então sentou-se e o instrutor espiritual convidou a todos aqueles 20 a comporem um quadro. Olha que interessante isso. Havia um quadro que, na verdade, era como se fosse, né, de uma dimensão maior, aonde cada um daqueles 20 comunicantes construiria mentalmente uma paisagem. Então, para um foi dado, né, que construiria a paisagem do céu, o outro a paisagem em torno, e André Luiz ficou com a função de construir a paisagem mais baixa das gramíneas, das flores. E ele então começa a se lembrar das flores que tinha no jardim da sua casa quando encarnado, da que a sua esposa Zélia cuidava. Mas ele foi, né, sendo estimulado pelo Espírito a criar com
todos os detalhes possíveis que estivessem na sua lembrança. Então, o resultado foi tão positivo que quando ele vê aquela criação mental, ele chora. Ele lembra da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. E os espíritos corrigem o seu proceder, porque qualquer memória naquele momento prejudicaria o trabalho. Naquele quadro, quem tiver oportunidade ou que já tenha lido o livro sabe, eles fizeram a evocação do espírito Asclépios, que mora numa das maiores elevações das esferas pertencentes ao planeta Terra. E ele já mora numa dimensão que não tem mais o corpo, a imagem corporal, sequer a gente sonda o que seria isso. Então, ele vem e faz uma materialização da cintura para cima para responder pergunta dessas 20 pessoas. Então, André Luiz, ali naquele momento, ele começa isso que nós estamos estudando, o procedimento da construção espiritual. Isso mostra que nós já moramos no meio mental, porque se nós temos uma casa, a nossa casa foi concebida por um pensamento, por uma mente. Se nós vamos fazer uma obra, se nós vamos fazer um jardim, primeiro a gente vai criando mentalmente aquela imagem para que aos poucos, movimentando todos os recursos materiais que temos, transformar aquilo em realidade. No mundo espiritual, eles conseguem aglutinar o fluido cósmico universal e conceder a ele, né, uma série de determinações para que ele se molde, se forme e tome formas para a construção. Toda mente faz isso. Nós vivemos, se a gente pudesse, né, tirar uma foto nossa, a nossa realidade é uma, mas a nossa aura transcende a nossa realidade. E dentro dessa aura nós temos aqui o mundo dos nossos pensamentos. Então, marido e mulher vivem dentro do pensamento um do outro. Os filhos vivem dentro dos pensamentos dos pais, que vivem dentro dos pensamentos dos filhos. Os espíritos ociosos vivem dentro do pensamento de pessoas ociosas. Quantas horas do nosso dia conseguimos manter nosso pensamento numa faixa elevada? Nesses momentos, outras almas ficam intermediando conosco, mas quando o nosso pensamento cai, quando ele desce as vibrações infelizes, nós também convivemos com aquelas almas, porque o mundo ele é totalmente, exclusivamente mental. Então, nós paramos num ponto onde ela diz para nós: daremos a essas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza de nossa linguagem puder interpretar. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais e tão concretos para os desencarnados, como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Então, a instrumentalidade que se tem nos hospitais espirituais são, de certa forma, impenetrável para eles. Eles têm que pegar, tem peso, tem uma dimensão, tem um tamanho. As construções, os móveis, tem toda a mesma resistência que a matéria brusca tem para nós aqui na Terra. É apenas uma mudança de dimensão das mesmas estruturas materiais. E logo aqui a gente vai ver como é que isso é faculdade do espírito. Continua ela dizendo para nós: unicamente os desencarnados construirão no mundo espiritual de maneira bem diversa daqueles que empregamos na Terra. Nós vamos fazer, por exemplo, uma construção metálica. Um serralheiro vai fazer uma peça, uma estrutura, então ele depende da barra de ferro que já vem preparada, já vem cortada, já vem, né, pré-fabricada, e mesmo assim ele tem que acertar o tamanho, ele tem que soldar, emendar, curvar, arquear, prender, calcular o suporte de peso que ela aguenta. É um trabalho manual.
há um trabalho desgastante fisicamente pela nossa estrutura. Imaginemos se estamos num planeta diferente. As estruturas de trabalho também serão diferentes. Se você está num campo espiritual, a estrutura de trabalho é diferente. Nós temos uma instrumentalidade de acordo com a realidade do nosso planeta. E de acordo com o Livro dos Espíritos, nosso planeta é o mais material do sistema solar. Então, as nossas estruturas são estruturas totalmente materiais. No espaço, como aliás na Terra, a vontade é soberana. O pensamento é motor e produtor. Motor, é produtor e é criador. Olha o que ela coloca para nós. No espaço, como na Terra. Porque aqui, se nós não estamos criando na nossa terceira dimensão, que tem, né, largura, altura e profundidade, nós estamos criando na quarta, através do pensamento. Então, imaginemos aqui a pessoa, né, e os seus valores. Aqui está o ser humano. Então, o ser humano, ele pensa. E o que ele pensa? Ele pensa no materialismo, no bem-estar material, nas conquistas, nas forças temporárias. Então, toda essa energia que está na sua aura, ela tem uma densidade extremamente material, o que faz com que uma outra pessoa que também seja materialista sinta afinidade com ele. Já viu pessoas que, quando se encontram, têm assunto, né, para muito tempo, porque são pessoas afins. Elas têm pensamentos afins. Como pessoas que são refratárias, aí você tem, em contrapartida, um outro ser com outro nível de pensamento, eles vão ter alguns pontos que eles vão convergir, que eles vão conversar, mas eles não têm uma afinidade profunda. E isso faz com que não haja entre eles ligações de profundidade. Aí transferimos isso para o plano espiritual. Aqui está o ser encarnado pensando. Aqui está o ser desencarnado pensando. Vamos transferir isso para o campo mediúnico. Aqui nós temos o médium. E aqui o seu mentor espiritual. Para que ele possa interpretar o pensamento, tem que ter entre os dois o quê? Afinidade. O médium não pode pensar totalmente diferente, diversificado, senão, o que acontece? Ele acaba repulsando a presença daquele mentor espiritual. Então, ele vai, através da mediunidade, ser um tarefeiro das suas próprias afinidades. No livro Trilhas da Libertação, um livro muito citado, né, da obra de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, conta-nos a história do médium Davi, um dos médiuns que atendia pela mediunidade de cura, né, o espírito do Dr. Fritz. E Davi, ele começa com um princípio de afinidade muito grande, trabalhando com simplicidade, com honestidade, negando todas as dádivas, porque o médium de cura, principalmente, ele é um objeto, né, que todos querem agradá-lo de alguma forma, porque ele promoveu o bem-estar, a saúde, ou pode promover. Eu me lembro de Peixotinho, um médium de materialização, aonde o espírito Sheila materializada promovia curas, ele que tinha um sonho na vida de comprar um Fusca, né, e juntou dinheiro a vida inteira, quando foi comprar o carro tinha aumentado de preço, ele não pôde comprar, ele ganhou um carro importado. Ele chegou na casa do irmão dele, estava aquela preciosidade. E ele falou, mas o que é isso? E o irmão dele disse, é para você. Te deram de presente? Ele falou assim, de forma nenhuma. Eu não posso aceitar nada. E nisso, o doador estava na casa, queria ver a surpresa, queria ver o sorriso. Alguém que almejou a vida inteira ter um Fusquinha, né, ganhar um carro importado. Aí ele entrou e falou assim, mas Peixoto, isso aí para mim é um sabonete. Ele falou assim, mas nem um sabonete eu quero de você. O trabalho que eu tenho é com os espíritos. Eu não posso mudar a minha sintonia porque eu perco a deles.
Então, se eu quero ser um instrumento de uma espiritualidade que promove a consolação, como Chico Xavier, lá no começo da história, eu preciso estar afinizado com ele, moralmente, porque o pensamento é a expressão da moral. A moral é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, quando estamos nós com os nossos pensamentos. Porque quando estamos debaixo dos olhos de alguém, a gente pode até se policiar. Mas e quando você está sozinho? Quem toma conta do seu pensamento? É você mesmo. E é nesse momento que se desenvolve a estrutura que faz conexões, tanto com o bem quanto com o mal. São espiritualmente homogêneos, dotados de de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Então, os espíritos criadores, os espíritos formadores, que formam uma casa, uma praça, um jardim, um lago, eles vão se especializando, como André Luiz, nesse exercício que está lá no livro, né, Obreiros da Vida Eterna. Seus pensamentos vibram uníssonos. Então, se é um grupo, eles vão criar um princípio de afinidade tão grande que aquele pensamento vai atrair recursos e mobilizá-los a nível físico. Então, a gente vê que é uma materialização. Lembra da materialização dos espíritos? É um tanto quanto diferente, porque um médium em estado de letargia, ele elimina o ectoplasma e o espírito consegue tocar no ectoplasma, veste aquela capa que aos poucos traça os seus traços pessoais para o reconhecimento. Ali é um grupo que está vibrando, e naquele momento o pensamento é único, eles têm uma ideia formada, nós vamos fazer aqui uma praça, então tem todos os detalhes, todos pensam em cada centímetro quadrado, em cada milímetro da construção, e o fluido cósmico universal toma forma. Toma forma. Imagina o poder mental desses espíritos. Nós fazemos isso? Fazemos. Inconscientemente, porque é um atributo do espírito, o princípio inteligente. Então, eu penso negativamente, eu crio formas negativas, formas pensamentos, está lá em Pensamento e Vida, Pensamento e Vontade, tanto do Emmanuel como do Ernesto Bozano. Eu penso numa saúde, numa luz, numa claridade, num bem-estar, e automaticamente eu renovo, é o princípio do passe. Se a pessoa que está tomando o passe, ela não cria a condição necessária, por mais que ela receba do passista, ela vai sair da sala de passe e destruir com a mente desgovernada. Por isso que o passe é depois da reflexão do Evangelho, e nunca antes, senão o efeito dele é temporário. É o tempo que se está na sala de passe. Saiu, volta ao nível de pensamento inferior, volta às construções inferiores, que destroem todos os benefícios que foram favorecidos no trabalho de passe. Eles já teriam, diz ela para nós, programado o que desejavam produzir. Vamos construir, por exemplo, uma escola. Então, aquele grupo de espíritos, eles se reúnem, eles fazem, né, o croquis da engenharia, eles fazem aquela demonstração do que vai ser, e mentalmente, cada um na sua estrutura, na sua divisão de tarefas, vai nos mínimos detalhes para a formação daquela escola. Uma escola para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo, um reformatório, um hospital para o reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da terra, envoltos em complexos deploráveis. Um palácio para reuniões solenes, uma cidade. A força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cujas naturezas o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre aqueles fluidos
e essências, e edificará o que antes fora delineado e desejado. Então, o poder mental desses espíritos vai se potencializando com o tempo. E aí eles vão se especializando nessa formação, que tem a duração de quando o seu pensamento sustentar. Então, nós materializamos uma escola, né? E ela está lá em nosso lar. Essa escola vai existir enquanto houver a necessidade. Quando não houver, não é necessário uma demolição. Simplesmente aqueles fluidos, eles vão decompondo, eles vão voltando à estrutura natural do fluido cósmico universal e vão se aglomerando novamente a um todo do oceano que nós estamos cercados para novas formações e para novo direcionamento. Comumente, esse trabalho é lento e requer perseverança para o seu aperfeiçoamento. Para que a gente possa construir coisas, nós vamos levar tempo. Não pense que a gente vai chegar no mundo espiritual e falar assim, eu vou construir minha casa. Não é assim. Infelizmente, não é. Nós vamos construir imagens que vão nos perturbar por muito tempo. Como já fazemos, lembra lá no livro, nos Domínios da Mediunidade, o caso do Jovino. Ele vivia tão interessado naquela outra companheira que ele formou a imagem mental dela e vivia dentro da casa dele, alimentada pelas lembranças, pela memória, pelo desejo. E aquela imagem, que não era o espírito, era uma forma eletromagnética, ela agredia vibracionalmente, né, a própria esposa. Essas criações, tal como forem belas, artísticas, verdadeiros trabalhos de ourivesaria fluídica, deslumbrante mesmo por vezes, obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores, razão porque se parece com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas. Por exemplo, às vezes a gente vai para o mundo espiritual, desenvolve essas faculdades, e lá na frente a gente vai formar alguma coisa, faz, nossa, eu lembro de uma paisagem, eu lembro de uma realidade, e a gente carrega ali. Só que ali, com certeza, ela vai lembrar algo na Terra, como se a Terra fosse um esboço imperfeito, que ali ela vai tomar uma beleza muito maior, porque o contato com a beleza faculta-nos um pensamento mais depurado, mais detalhado, mais seguramente escolhido para novas funções. E ela continua dizendo, como afirmou algures, o ilustre entidade espiritual André Luiz, pois que muito mais perfeitas são elas do que os homens julgam. Então, se nós temos aquilo que for mais belo sobre a Terra, ainda é uma pálida imagem do mundo espiritual. Preparem-se, né, que quando nós adentrarmos de consciência tranquila as realidades do mundo espiritual, o deslumbramento fará parte da nossa realidade. Pela beleza, pelas cores, pelo realce da luz, pela convivência das pessoas, pelo nível de pensamento que as pessoas emitem, tudo isso reflete uma beleza muito grande. Não obstante, continua ela refletindo para nós, somos levados a julgar, graças às mesmas observações que nos conduz à revelação, que essas edificações serão permanentemente nem fixas numa determinada região. Elas não são nem permanentes nem fixas. Nós temos, numa das obras de André Luiz, eu não vou lembrar agora qual é a exata obra, mas nós temos a casa transitória. E a casa transitória, ela fica numa região inferior, né, do mundo astral, fazendo um acolhimento espiritual. E ela é transitória justamente por isso, ela fica ali um tempo. Mas ela não se desintegra. Ela simplesmente levanta, né, por artifícios que a compõem e viaja para uma outra região. Então, por exemplo, ela está instalada sobre a nossa cidade, ela recolhe as almas que ali vivem nas regiões umbralinas ligadas a essa cidade, que já estão um tanto quanto mais, né, prósperas, decididas à mudança, arrependidas dos seus próprios atos, e trabalha com esses espíritos. Depois de um determinado tempo,
ela então levanta através das estruturas citadas na obra e viaja para uma outra região para continuar o seu trabalho. Todas as construções espirituais, elas não são eternas, né? O nosso planeta ele vai se decompor, está lá na Gênesis. Todo o sistema solar vai se decompor. O Sol vai se decompor. Por quê? Porque tudo tem um tempo de vida, como o nosso corpo físico vai se decompor. Toda matéria sofre modificações. Isso é da estrutura da matéria. Então, quando chegar um determinado tempo, toda essa formação, ela vai desestruturar para dar lugar a uma nova formação. Assim está no Livro dos Espíritos, Deus renova o universo. Então, por mais que ele seja infinito, há uma mudança constante, que está, alicerçada nos bilhões e bilhões de anos, mas é um fato consumado a partir do momento que se estuda a destruição das próprias estrelas. Nós temos conosco que isso é necessário para a formação de novos corpos. Então, o nosso corpo físico tem estruturas, que vieram do universo, de outras estrelas que foram destruídas. Isso nos mostra como que o universo ele é solidário, ele é completista, e mostra a inteligência de Deus que nada se perde. A frase, de Antoine Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Então, nós podemos, por exemplo, sair da Terra e sermos internados num hospital muito próximo à Terra. Uma construção belíssima. De repente, ela já não se faz mais necessária ali, ela pode sair dali e passar para uma outra colônia, para uma outra região mais necessária, sem que haja perda da estrutura, porque a dimensão que essa matéria está, ela oferece recursos que a nossa não oferece. A gente vai, por exemplo, tirar uma casa daqui e levar para outro lugar, no nosso país a gente tem que destruir, porque aqui as casas, 90 e tantos % são de alvenaria. Nos Estados Unidos ainda há as casas de madeira que eles conseguem levá-las em caminhões para outros lugares, mas aí ainda é exceção à nossa realidade. Serão passíveis de se dissolverem sob o desejo de seus criadores. Então, aquela energia dissolve, ou de se modificarem segundo as suas conveniências. Vamos lembrar do transporte. Olha só que interessante. Você está dentro de uma casa, estudamos isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo das materializações. O espírito foi lá fora, pegou lá, as flores e transportou lá para dentro. Então, enquanto essas flores estavam com ele, elas foram envolvidas numa substância que fez com que as estruturas atômicas, elas sofressem uma certa distanciamento e pudessem atravessar a estrutura de alvenaria sem nenhum prejuízo. Lá dentro, eles recomporam ela. Então, mesmo na nossa estrutura, há como se fazer este tipo de materialização e desmaterialização. Nós já conseguimos desmaterializar, A prova disso nós temos nas explosões nucleares, que houve uma desmaterialização. Os corpos físicos que estavam mais próximos à explosão, eles sofreram uma desmaterialização tão grande que não sobrou nada. Nem a estrutura esquelética, todos os átomos se afastaram devido ao calor e à energia. Nós ainda não temos, como reconstruir, mas já temos estruturas para desmaterializar, para tirar esse aglomerado, essa força. Com certeza, o futuro nos reservará, alguns exercícios, algumas vivências nessa parte. Será muito bom quando a gente puder, desmaterializar para evitar uma série de acúmulos, de
de restos de construção, de poeira, de sujeira. Mas nossa realidade ainda é muito atrasada a esse ponto. Se essa falange receber em seu seio discípulos ou pupilos, estes poderão tornar-se cooperadores, exercitando os próprios poderes mentais na criação de detalhes sujeitos ao veredicto do mestre, e assim progredirão sem saber, desenvolvendo forças latentes, evoluindo e se engrandecendo, pois tudo isso é caminhar para a perfeição. Então, sabemos de um, atributo do espírito. Nós temos a capacidade de formar. Nós vamos chegar no mundo espiritual e essa capacidade vai vir à tona. Nós estamos formando a todo tempo através do pensamento. Quando o nosso pensamento já está um pouco mais educado, essas formações são agradáveis. Por isso os espíritos nos conhecem. Só de olhar para nós e ver a nossa atmosfera espiritual, sabem a intimidade dos nossos valores e dos nossos pensamentos. Tratando agora das entidades inferiores, dá-se idêntico fenômeno, porque é um atributo do espírito, não do espírito evoluído. Da mesma forma que nós já criamos mentalmente, se a gente desencarna, o nosso pensamento cria imagens. Quer ver como é que isso funciona? Tem pessoas que às vezes estão tão envolvidas num problema, seja no trabalho, que quando vão dormir, elas sonham com aquele problema. Elas ficam presas naquele problema, falam, nossa, só trabalhei a noite inteira, sonhei com tudo que eu tinha que resolver. Por quê? Porque está cheio de imagens mentais na sua aura. Então, logo ela começa a se desprender, ela sofre influência dessas imagens. Então, o sonho ali não é um sonho espiritual, é apenas a absorção das imagens mentais criadas que ela não consegue se libertar. Nós já fazemos isso naturalmente, a partir do momento que pensamos, nós movimentamos energia. Então, os espíritos inferiores também fazem, naturalmente, não obstante a diferença impressionante na direção criadora. Uma vez que estes operadores ignoram, seja os ambientes que os rodeiam, criações da sua própria mente. Eles não têm consciência que são eles que estão criando. Eles acham que adentram um umbral e o umbral está lá. Mas o umbral é uma construção coletiva, do qual eles que adentraram também estão criando. Mesmo no umbral, vários espíritos estão em dimensões diferentes do pensamento. Então, eu adentro uma região do umbral e eu começo a encontrar os meus maiores medos, as minhas maiores inseguranças, porque estão partindo da minha mente, tomando forma e convivendo comigo. Uma vez que estes operadores ignoram, seja os ambientes que os rodeiam, criações das suas próprias mentes, principalmente a consciência de culpa. Aquele que matou alguém, escondeu o crime, quando ele desencarna, ele lembra do homicídio, ele se sente, culpado. Então, ele vai viver perseguido pela lembrança, como suicida. Aquele que se atira, às vezes, à frente de um automóvel ou de um trem, e aquele choque daquela memória faz com que ele reviva aquilo por um longo tempo. Então, todos os momentos que ele desperta, ele vê que o trem vem passando, destroçando tudo. É a imagem mental da fixação daquele momento infeliz. Então, ele não está numa região, que Deus criou para o mal. Ele está numa região onde outros compatíveis com a consciência de culpa sustentam uma realidade infeliz e ele faz parte e automaticamente é uma das fontes geradoras deste lugar. Pois o que é feito também se poderá operar à revelia da vontade premeditada e intencional, sob o choque emocional da mente exacerbada, bastando apenas que seus pensamentos trabalhem ou se impressionem com imagens fortes, como acontece com suicidas que vivem rodeados de cenas macabras de suicídio.
Então, o maior tormento do suicídio é encontrar com ele mesmo. É saber que ele não morreu e está na dimensão de todos os outros que têm a mesma consciência de culpa. Assim é do sensualista, assim é do materialista, assim é do maledicente, do perseguidor. Nós vamos viver com as nossas culpas cercado de outros que já vivem conosco mentalmente. Porque se nós estamos, por exemplo, ainda encarnados, mas dentro de uma dimensão de pensamento, na região trevosa, onde há similitude, esses espíritos já nos influenciam. Então, tão logo eu deixe o corpo de carne, eu vou automaticamente ser levado àquela região aonde magneticamente meu pensamento é atraído. É uma lei do universo, né, onde aqueles que são similares acabam por si só se atraindo. Certamente que deseducados, criminosos muitas vezes dadas ao mal com suas irradiações mentais, contaminadas pelo vírus de 1000 prejuízos, essas entidades se cercarão no além-túmulo de criações grosseiras, dramáticas, mesmo trágicas, que elas mesmas horrorizam, pois que eivadas de todas as artimanhas e ciladas oriundas dos pensamentos inferiores, e reunidos tais espíritos, em grupos e falanges, em virtudes da lei de similitude que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então seus próprios infernos e suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar. Porque se você pega uma pessoa que está acostumada a falar no mal e coloca outra igual, elas vão aumentar, potencializar aquela fala, aquela criação. Coloca mais uma terceira, e quando vê aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Então, quando se reúnem esses espíritos de consciência culpada, de consciência criminosa, eles acabam por gerar toda uma realidade, né, que é insuportável aos espíritos superiores. Para que os espíritos superiores possam descer até elas, eles têm que se preparar espiritualmente. Eles têm que se vacinar daqueles vírus mentais, principalmente do imediatismo, da violência, do julgamento, das atribuições, da beligerância, para que ele adentre aquilo sem se contaminar. Imaginemos a gente descer, adentrar uma região, né, extremamente viciosa, sem sequer emitir um pensamento de julgamento. É necessário um preparo emocional e espiritual. Porque se eu começo a julgar, eu estou abaixando o meu nível mental e automaticamente começo a sintonizar com toda aquela realidade. E reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude que os leva a atraírem uns aos outros, serão criados então seus próprios infernos. E os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Olha que interessante. Então, a estrutura que cria um umbral e a estrutura que cria uma colônia é a mesma. Mas a atmosfera do umbral é insuportável para quem vive na colônia, como a atmosfera da colônia é irrespirável para a mente viciosa. Porque o que dá qualidade a essa matéria é a essência de quem a criou. Se eu não vivo de acordo, né? E olha que o planeta Terra ele consegue fazer essa divisão. Olha que interessante isso. Nós estamos, né, entre duas realidades espirituais. Nós temos aqui em cima as regiões superiores do pensamento e aqui embaixo as regiões inferiores. Se a gente pode colocar cima e embaixo como referência. E o planeta, né,
ele agrupa tanto esse tipo de pensamento como esse. Estando encarnado, o nosso corpo físico nos prende ao chão do planeta, mas traz para conosco as influências dos que vivem, tanto embaixo quanto em cima. Então, se perguntar hoje quais os espíritos que estão dentro da minha casa, que me visitam, que convivem comigo, aqueles que pensam como eu penso. Se no meu mundo íntimo eu sou aquele que regulariza muito mais com os espíritos inferiores, não tem como espírito superior estar na minha casa. Aí você vira para a pessoa, né, no trabalho de passe e fala, nós estamos vendo que tem obsessores na sua casa, nós vamos fazer um trabalho para te ajudar. Que trabalho? Vai mudar o pensamento da pessoa? Vai alterar a forma dela de viver? Não, nós vamos ajudar os espíritos. Mas a fonte que está atraindo vai continuar atraindo. Se a pessoa não quiser mudar, é jogar gasolina no fogo, que você tira um, como dizia Paulo de Tarso, vem 7. Vem outros mais oportunistas e que estão esperando. Infelizmente, na estrutura espiritual da nossa realidade, nós temos muitos espíritos oportunistas, viciosos, exploradores, além das questões reencarnatórias, que a gente já vem para essa vida trazendo obsessões. Então, se eu não mudar o canal de sintonia, não vai ter centro espírita, não vai ter trabalho, não vai ter terreiro, não vai ter igreja que me ajude a afastar esses espíritos. Porque quando as pessoas chegam e falam assim, mas não tem como tirar isso da minha vida? Tem. Tira o seu pensamento que une a ele. É a única forma. Porque qualquer outra coisa que eu te fale, eu estou te enganando. Eu não estou sendo honesto. Nós vamos fazer um trabalho e vamos afastar esse obsessor da sua vida. Não existe. Nós vamos retirar uma das mentes e propor a ela uma mudança, que ela pode aceitar ou não. Agora, se a sua mente, que é a ferida aberta que atrai mosca, continuar aberta, outros virão, e até pior do que esse. Então, antes da gente mexer com esse que você está suportando, mexa com o seu mundo íntimo. Cure a obsessão. Não fica tomando analgésico para dor sem descobrir a fonte, o que gera. Faça o tratamento completo da renovação espiritual, para que a desobsessão seja um grande ensinamento para os encarnados, sobretudo. É isso que os instrutores espirituais denominam de invisível inferior, porque nós outros precisaremos de alguma expressão, de um vocábulo para nos apossar dos ensinamentos fornecidos no espaço. Então, nós temos a mesma estrutura no mundo espiritual superior, a estrutura no mundo espiritual inferior, criado dos mesmos recursos manipulados e formados pelas consciências que saem da Terra para viver nessas regiões. Nós mesmos, diz Ivone, as criaturas encarnadas estaremos dentro de regiões criadas pelo nosso pensamento. Olha o que ela está falando. A gente está pensando agora, está refletindo sobre o estudo. Então, nosso pensamento está alcançando um nível de sintonia e de vibração. Nesse momento que o nosso pensamento está voltado para o ensino desta natureza, nós estamos sintonizados com estruturas mentais mais elevadas do que nós mesmos. Então, nesse momento, nós estamos em regiões criadas pelo nosso pensamento, interligada a pensamentos superiores. Além de permanecermos na crosta do planeta. Então, nós podemos, aqui hoje, conviver com os espíritos superiores, como tinha na história lá da Dona Ambrosina, que é uma das histórias do livro Os Homens da Mediunidade, na avaliação do médium, dizia que ela tinha um aparelho espiritual que a conectava diretamente com seu mentor espiritual a todos os instantes do dia, o que fazia com que ela mantivesse o pensamento elevado e evitasse qualquer tipo de escorregão, a nível de julgamento, de precipitação,
de raiva, de violência, para evitar perder o amparo espiritual. Nossos pensamentos estarão estereotipados, concretizados pelo poder motor de nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes em que mergulha o universo criado pelo Todo-Poderoso, embora não se trate de movimento tão intenso nem tão real como os dos de um desencarnado. Então, nosso pensamento ele sofre a influência orgânica, mas ele se expressa. Os desencarnados, por ter um organismo diferente, numa essência diferente, ele extravasa muito mais. Mas ainda assim, devido a isso, que os desencarnados surpreenderão o pensamento que são o nosso caráter e o nosso sentimento, as nossas intenções, tendências pela natureza das edificações mentais com que nos acompanham. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Cristo, e nós outros certamente poderemos acrescentar, e também o nosso inferno, porque o nosso pensamento nos coloca, né, ou nas instâncias superiores ou nas inferiores, dependendo de quem a gente sintoniza. Lembra lá da última ceia, né, da conversa de Jesus com Pedro. No momento inspirado pelo alto, no outro momento, quando ele põe a sua fragilidade, né, para fora, inspirado pelos espíritos das trevas. Eis porque nossos guias espirituais, tal como a advertência invariável das filosofias religiosas, nos aconselham a educar as mentes, impelindo-as para as nobres e elevadas expressões da alma, é que visam a guiar-nos para o estado vibratório futuro do além-túmulo, que nos abrigue de desditas e vexames. A tese, como bem se percebe, é complexa, intensa, até a vertigem, pois tudo que tratamos aqui se desdobra em modalidades e matizes infinitos, e não será em uma crônica ligeira que poderemos desenvolver perfeitamente, muito embora o façamos sob a orientação dos mentores espirituais. Então, ela deixa bem claro, né? O espírita que chegar do outro lado e dizer, mas eu não sabia disso, vai passar vergonha. Vai passar um vexame, você não sabia porque você não quis, porque literatura não te faltou. Tempo para reflexão não te faltou. Informação não te faltou, faltou vontade. Você pode falar assim, eu não quis, e não eu não sabia. Já não cabe mais esse posicionamento para nós. Ora, foi nos dito pelo Divino Mestre que éramos deuses. Olha que reflexão profunda essa. Sim, somos deuses. Possuímos, sim, em modesta dinamização, mas passível de se desenvolver pela ação do progresso, o germe de todos os atributos que o Ser Todo-Poderoso possui em grau supremo e infinito. Aí está um desses atributos, o poder mental do Criador. Quando a gente estuda os atributos de Deus, né, da divindade, está lá na pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos, é algo muito profundo. É algo tão profundo que a gente às vezes assusta. Outro dia a gente está fazendo uma leitura cedo, antes de iniciar o dia, e nos atributos da divindade estava escrito assim, Deus, ele é onipresente. Ele está em tudo e está em todos. E aí a gente vai para o trabalho, dia a dia, pensando nisso. Como que será estar em tudo? Então, Deus está na natureza. Deus está na árvore depredada. Está no animal escorraçado. Está na pessoa abandonada. Está no mendigo que bate a porta. Está naquele que reflete o próprio procedimento, aquele que é ignorante, que exaspera, que torna-se totalmente, né, agressivo, que a gente quer repulsar, que eu não quero pensar, que eu não quero conviver, mas Deus também está nele. Mas pior do que tudo, Deus também está em mim.
está na minha forma de pensar, está na energia que eu manipulo, porque a energia também é uma criação. Ela é matéria, e a criação é feita por Deus, e ele é onipresente, ele está na energia, então ele está no meu pensamento. Então, quando a gente pensa que Deus está em tudo, nos assusta. Porque Deus está no nosso mundo íntimo e vê o mundo com os nossos olhos, com os nossos valores, com aquilo que nós falamos. Num dos filmes, né, que eu gosto muito, filme muito antigo, chamado Amadeus, conta uma forma muito crônica, né, da vida do espírito Mozart, que acaba fugindo um pouco da biografia, mas tem uma passagem que um dos seus admiradores diz: Deus fala ao mundo através daquele homem, porque ele está na música, ele está na beleza, ele está na harmonia. Isso é ser onipresente. Então a gente começa a tentar, pela filosofia, entender por que Deus está no mineral, está no arcanjo, por que esse princípio criado se renova. Então, Deus é tudo isso em absoluto. Nós estamos começando a compreender que o ser humano gera e movimenta energia através do seu próprio pensamento. E como Deus cria e sustenta a criação, a gente ainda cria formas, e essas formas estão ligadas ao nosso pensamento, mas é um poder que nós temos. É um poder atribuído ao princípio inteligente, que é passado despercebido a muito de nós. Nossos pensamentos é, pois, criador, porque centelha do pensamento do Supremo. Por conseguinte, cria em torno de nós mesmos pequenos universos e mundos para nossa ventura, necessidade ou desdita, enquanto não aprendemos a utilizar as energias superiores para fins sublimes. Olha que interessante a gente analisar o nosso organismo como um universo que tem milhares e bilhares de células e de átomos que estão sob o comando da mente, estudada agora na epigenética. Quando a nossa própria mente altera os códigos genéticos que determinam parâmetros entre a saúde e a doença, o bem-estar e a deformação, a dificuldade e a facilidade. O poder mental, ele primeiro adentra o corpo físico, as estruturas, para depois extrapolar. Então, o pensamento equilibrado, na frase de Juvenal, a mente sã, o corpo são. A mente pervertida, toda a estrutura orgânica e perispiritual comprometida. Então, a gente começa a fazer uma introspecção da energia criadora. A mente que pensa em doença, cria doença, gera doença. A mente que cria estruturas, gera estruturas. A mente de nosso Senhor Jesus Cristo criou o planeta Terra em todos os detalhes, em todas as construções atômicas. É uma mente que manipula o fluido cósmico universal na estrutura da terceira dimensão física. Como nós tínhamos, por exemplo, na Índia, a mente de Sai Baba, que fazia manifestações, materializações metálicas. Aquela mente que já tinha uma estrutura criativa muito mais avançada que a nossa, tirava do fluido cósmico universal e condensava, formando anéis, cordões, relógio. E a gente tem uma entrevista do Divaldo, né, muito boa, a respeito do Sai Baba, quando ele visitou a Índia e esteve ao lado dele, dizendo que ele vestia aquelas roupas indianas e não tinha nada nos braços, ele apenas movimentava as mãos e a materialização ali estava ainda quente. Tamanho era o poder mental daquele espírito encarnado. Ele já tinha essa conquista dessa materialização metálica. E fez também outras em madeira, quando a gente estuda a sua biografia. É um atributo do espírito. Nós vamos criando, né,
mentalmente. No mundo espiritual se cria dentro da matéria da dimensão específica, mas chegará um momento que nós também vamos criar sistemas planetários, que nós vamos arquitetar essa vida. Imaginemos, né, na criação da Terra, de todo o DNA do corpo humano, de toda a estrutura que compõe o nosso planeta, de todas as estruturas que compõem os seres vivos, os seres inanimados, todo o conhecimento químico, físico e biológico, geográfico, matemático, para chegar a isso. Por isso, na escala espírita, pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores são aqueles que desenvolveram toda a ciência e toda a moral, para que dê um passo a se tornar espíritos puros. Vamos parar nesse ponto, nós estamos quase encerrando essa primeira parte, que ela está falando que, apesar de toda essa reflexão, nada de novo, não tem novidade. Nós estamos relembrando a base da doutrina espírita. E é importante ver quantos conceitos estamos adentrando para o nosso próprio crescimento mental. Então, nós vamos agradecer a Deus nesse instante, pedindo ao nosso Pai Celestial, porque, como diz bem os estudos, principalmente o momento da prece, é um momento de elevação da vibração. Vibração é pensamento mais emoção. Então, quando fazemos uma prece sentida, aquela prece que não sai da mente, mas sai do coração, da alma, ela vibra. Então, nós fazemos uma prece de agradecimento, pedindo a bênção para o nosso dia, para a nossa semana, para as nossas atividades, para todos os nossos compromissos, mas, sobretudo, Senhor, para que não percamos nunca o rumo do nosso trabalho em prol do nosso progresso espiritual. Permita, Senhor Jesus, que essa semana que se inicia seja uma semana de conquistas, de trabalho, de muita realidade espiritual, principalmente no nosso íntimo e na nossa mente renovada. Que Deus nos abençoe a todos, que nosso Senhor esteja sempre na nossa vida, no nosso dia a dia, dando-nos a certeza e a proteção para as nossas